Só que nesse primeiro momento, né, da nossa pauta, a gente vai conversar com ela, que é pediatra e nutróloga infantil, doutora Flávia de Oliveira. Bem-vinda! Obrigada. Tudo bem? Tudo ótimo. Olha, eu achei o projeto muito legal, que depois a gente vai contar para vocês. E a proposta, então, nesse Dia das Crianças, é realmente ajudar as mamães e as crianças com a retomada das aulas presenciais. Sim. Muitas dicas de lancheiras saudáveis. Eu adoro esse tema. E eu vou te dizer como mãe que não é tão simples. Não. Mas com as suas dicas, acho que a gente vai chegar longe. Lancheira, eu falo que é um desafio. É um desafio diário. Eu monto lancheira já há quase 10 anos. É difícil não ficar monótono. Acho que isso que é o mais importante. É verdade. A criança cansa. Enjoa rápido, né? Enjoa rápido. Meus filhos contam às vezes, ai, mamãe, fulaninho só leva a mesma coisa todo dia. E às vezes eles querem comer a minha lancheira, né? Eu falo que legal. De repente ele vai contar para a mãe dele, vai fazer, né, uma mudança. Eu acho que é importante a gente tentar ter em mente alguns itens. Tá. Para as mães conseguirem observar o que dá para montar em casa. Então vamos lá. Vamos começar com as nossas lancheiras e ao longo do nosso conteúdo você vai colocando todas as suas dicas. Cadê a segunda-feira? Vamos olhar aqui a segunda-feira. A segunda-feira está aqui. Então, aqui a gente tem, quando vocês pensarem em montar uma lancheira, o ideal é ter pelo menos 3 itens na lancheira. Tá. Então a gente tem que ter alguma fibra, uma fruta, por exemplo, que aqui no caso eu coloquei uva. Eu coloquei 10 uvas aqui, mais ou menos, tá? Então a quantidade também é importante. Pode pôr um cacho de uva inteiro, certo? Aqui é o muffin de espinafre, que eu vou fazer daqui a pouco, que é doce, é uma versão doce. E aqui eu coloquei com uma casquinha de chocolate. Aí você pode pensar assim, poxa, Flávia, mas você é pediatra, você tá falando para comer doce, não é chocolate? É um chocolate meio amargo, é uma casquinha fininha. E para algumas crianças, às vezes a gente precisa dar uma voltinha para convencê-la a experimentar alguma coisa nova. Sim. De repente, se você oferecer esse aqui, né, que não tem nada, ela não vai ter vontade de experimentar. Agora, se você põe uma casquinha de chocolate, talvez ela se empolgue. E quando a gente pensa nesse bolinho, ele tem ovo, então ele tem proteína, tá, certo? Ele tem farinha integral e de aveia, ou seja, ele tem também fibras e tem o carboidrato. Agora, e a questão do açúcar? Tá. Então, a questão do açúcar, assim, antes dos 2 anos, a recomendação realmente é 0 açúcar, tá? Aqui tem açúcar? Tem. É um açúcar demerara, que é um pouco menos processado, dá para até mudar, colocar um açúcar de coco ou até um açúcar mascavo. Mas eu sempre penso o seguinte, é um bolo pequeno, essa receita ela rende quase 25 muffins e vai menos de uma xícara, praticamente uma xícara de açúcar, é pouco. Então é um bolinho que ele tem açúcar, não vou falar que não tem, mas ele não tem nenhum aromatizante, ele não tem nenhum corante, estabilizante, é muito diferente de um bolo pronto. Tá. Industrializado, no qual você vai lá abrir o pacote e vai comer. Então nem se compara, tá? E é uma porção pequena, né? E o que é interessante a gente lembrar também é que com esse retorno é diferente comer esse bolinho em casa e depois sentar ou deitar no sofá e estar na escola, que precisa manter a concentração para as aulas e na hora do recreio correr. Exato. Na atividade, né, na educação física também sair para correr, gastar. Enfim, faz todo sentido. Sim. Vamos para terça. Vamos pra terça. Daqui a pouquinho tem esse muffin, então a gente vai aprender essa receita. Ó, esse aqui é a crepioca de banana. Que é já também. Que é já e na verdade ela vai também o ovo, vai a tapioca, vai também um pouco de cottage, queijo cottage, para deixar ela cremosa, e a banana. Então assim, ela por si só, ela já tem tudo. Ela tem a proteína, ela tem o carboidrato, né? Então assim, ela tem a fibra, tem tudo. Eu coloquei a melancia pensando em hidratação, é uma fruta que tem bastante água. Então aqui, às vezes, nem água a gente sempre manda, mas substitui bem até um suco, mas é muito melhor do que dar o suco. Entendi. O suco, ele tem menos fibra, o suco, ele tem mais calorias e ele não sacia tanto quanto você mastigar uma fruta. Uma fruta. Certo? Entendi. Então, aqui a gente tem todos esses itens, então, se você pensar, é um item quase. E muita gente, às vezes, acha que tem que colocar milhões de coisas na lancheira e não precisa. E aqui a gente está numa opção doce também, mas se a criança gostar mais de uma versão salgada, o que você colocaria? Eu tiraria a banana e colocaria ou cenoura ralada ou espinafre, se a criança
gostar, de repente, tomate, Tá. polvilhar uma chia, fazer alguma coisa diferente e dar o mesmo resultado. Fica bem gostoso também. E eu tô vendo que você colocou uns recadinhos. Coloquei. Aqui, ó. Confio em você. Ah, então ainda tem uma parte que Tem. vai dar ali uma parte emocional, Sim, né? sim. Porque sabe o que acontece? Imagina você que está em casa e você levou de repente uma lancheira para o seu trabalho, né? Imagina você abre, tá tudo bagunçado, nojento. Você não consegue comer, É ruim, eu trago marmita todos os dias pra cá e realmente né? é Não ruim. tem que estar bonitinho. E aí, Sim. assim, se você olha e vê uma coisinha arrumada, a gente começa a comer com os olhos. Comemos com os olhos primeiro. É verdade. Então, dá um impacto, né? Então aqui eu pus um palitinho, eu cortei aqui, ó, vou até pegar pra vocês verem. Em coraçãozinho. Em coração, ó, tá vendo? Eu até trouxe uns cortadores. Posso mostrar os cortadores? Pode aqui, ó. Então, esses cortadores são grandes, mas a gente pode usar eles menores, são cortadores que vocês compram em qualquer loja de bolo, de confeitaria. E dá para fazer, até na panquequinha, dá para pegar essa maior de aviãozinho, que é também uma coisa interessante de fazer para deixar a lancheira mais bonita, né? Sem dúvida, a criança adora, né? Adora. Gente? Isso é inegável. Vamos pra Quarta-feira. quarta-feira. Aí tá bonito isso aí, hein? Essa aqui tá pra dando vontade. Né? Fome, né? Esse aqui é um lanchão, né? Uma coisa que eu queria, primeiro, antes de tudo, esse pão é um pão de fermentação natural. E muita gente não sabe a diferença de um pão de fermentação natural para um pão comum. Acha que é a mesma coisa. Está aumentando muito a quantidade de padarias hoje em fermentação natural, ainda bem. A fermentação natural, ela não leva nenhum aditivo. É água, farinha e sal. Existe uma fermentação das bactérias e o pão é produzido dessa maneira, não tem mais nada nele. O que é interessante a gente pensar? Que hoje, praticamente, a gente come tudo muito pasteurizado, muito limpo. E o nosso intestino tem muita bactéria. A gente precisa de bactéria para viver também. E a fermentação, o pão de fermentação, o iogurte, são opções que tem ainda, eu brinco, uma sujeirinha, tem uma bactériazinha lá. Tá. Assim como o kefir, kombucha e os outros fermentados. Então, esse é um pão de fermentação, tá? De uma padaria. Aqui o recheio é ricota, com cenoura e salsinha e cebolinha, um pouco de azeite. Não coloquei sal, só pus o azeite e temperei. Tá. Ah, mas meu filho não vai gostar. Pode pôr um pouquinho de sal, não tem problema, tá? E aqui é um suco de maracujá com manga. Aqui nessa forminha eu coloquei por uma opção, por quê? Porque a gente fica muito preocupada, e fala, como é que eu vou mandar um suco para a escola, vai estragar? Natural, O ideal não é nisso aqui, eu coloquei para ficar bonitinho, mas é numa térmica. E você pode fazer a polpa, congelar ela, pegar a lancheira, pegar a térmica, colocar água e colocar o cubinho, que vai estar congelado. Quando chegar na hora do lanche, seu filho vai estar com o suco pronto, ele só agita e come e toma. Entendi. Então você consegue mandar assim suco natural para a escola. Você manda ele congeladinho na hora que ele for consumir, já vai estar no ponto que ele vai ter ficado na térmica. Exatamente. Que dica maravilhosa, nunca tinha pensado sobre isso. Já tinha pensado sobre isso? Não, né? Mãe, é um negócio engraçado que, embora a gente se esforce e tudo nos ensina, eu acho que às vezes a gente tem uma visão limitada. Por que a nossa visão é limitada, doutora, para algumas questões que muitas vezes, para resolver até questões nossas, individuais, a gente consegue, mas quando a gente transfere para essa questão mãe, a gente não consegue. Porque tem um amor envolvido, gente. É muito amor. É muito amor e a gente fica, às vezes, muito preso. Até as nossas memórias, o que a gente comia também em relação à comida, é um negócio que é difícil às vezes olhar fora da caixa. O meu projeto, que é o Pediatria na Mesa, é exatamente pensando sobre isso. Não precisa ser complexo, não precisa ser difícil, não precisa gourmetizar tudo. Tem que ser simples, tá certo. O tempo que você vai demorar para preparar isso não é do outro mundo. Isso é uma coisa assim que eu gostaria muito que as pessoas entrassem na cabeça, porque, então, mas é mais fácil comprar um bolinho pronto. Não sei, vai dar trabalho também no supermercado, comprar, tá? Eu acho que é uma questão eu acho que cozinha é organização. A gente tem que ter organização para cozinhar, né? Um cardápio prévio, então a gente tem aqui, né, já uma ideia para deixar de cardápio mesmo para a semana toda. E aí você pode ir mudando, né? Você pode fazendo intercâmbios aqui, muda a fruta. Tá. É que nem você deu, que foi super legal que você perguntou do salgado. Aqui pode ser outro recheio, pode ser outro suco. Não precisa
né? Sei, Uma coisa que é Cláudia. importante, um parêntese, não adianta você também colocar na lancheira uma coisa que seu filho nunca comeu. Surpresa! A criança, assim, você tem que conversar, principalmente independente da idade, falar assim, filho, tem alguma coisa que você gosta, né? Enfim, acho que é importante ter essa troca, porque senão também não experimenta. Muitas mães reclamam disso, que a lancheira volta igual. Exatamente. E a Gláucia, a diretora, lembrou aqui das cantinas, né? Das Problema. opções que as crianças encontram. E isso, gente, olha, a gente fez aniversário recentemente, 11 anos de Você Bonita. Sempre foi um debate, uma discussão. Sempre foi polêmico, sempre foi uma briga enorme, né? Sim. E aí hoje meu filho tem 8 anos. Aí 8 anos ele já tem, é diferente quando ele tinha 3, 4, que eu ainda tava naquela, né, do Luta. outro lado. Agora a gente já entende um monte de coisa, já tem ali a sua decisão. Sim. E o do querer. Então, são, enfim, Difícil. discussões. Discussões. Polêmicas. Discussões. E assim, a cantina, ela é um lugar que é do céu ao inferno, né, gente? Opa! E precisaria ter uma questão social envolvida Sem nisso. dúvida. Sem dúvida. Porque assim, pensa, quando vocês vão no supermercado, o que tem na gôndola quando você vai pro caixa? Vocês já repararam nisso? Vocês já pensaram o que fica tem? ali, né? Tem maçã? Não. Pera? Banana? Não. Tem, né? Bala. Ultraprocessados, salgadinhos, etc. Né? Que fique aí todo mundo com a anteninha ligada. Pensa. Quinta-feira. Quinta-feira. A quinta-feira é uma combinação que eu gosto muito. Eu falo que é o lanche ideal até para você que é adulto também, né? Que é iogurte natural, granola, uma granola caseira. Eu que fiz a granola. E uma bananinha com recadinho aqui, que eu sempre gosto de pôr recado. Gente, amei aqui. Muito fofo. Amei O Lucas essa ideia adora, do o meu mais recado. velho de 10 anos adora. E aí, assim, eu falo, mas meu filho não tá acostumado a comer o iogurte natural. Tá bom, pode pôr um pouco de mel, adoçar um pouco, pode bater com uma fruta vermelha, por exemplo, Tá. congelada. Tem opções que você consegue dar uma saborizada no iogurte. E, eu não sei fazer granola, não quero fazer. Coloca um pouco de aveia, uma castanha, porque isso traz uma gordura de boa qualidade, que são as oleaginosas. E isso acaba também trazendo saciedade. Então, isso aqui é uma porção. Tá. É um iogurte de Bem- 160 gramas, mais bem ou menos. servido. E água. Não esqueçam da água. E a tá? bananinha. E a bananinha. Vamos pra E sexta-feira? aí, sexta-feira, Sextou. eu trouxe uma coisa diferente. Muita gente não pensa nisso. Aqui é ovo de codorna, tomate cereja. Eu tenho vários pacientes que adoram isso aqui. E a gente fala, nossa, como pode, E olha né? que bonitinho. Agora, doutora, deixa você falou do ovo. Eu vou colocar um negócio. Assim, já mandei várias vezes ovo. Meu filho ama ovo. No entanto, sabe o que aconteceu? Não sei se você já teve aí algum episódio sobre isso. Ele sofreu bullying por causa do cheirinho do ovo. Tadinho. Aí ele nunca mais levou. Ele fala, mamãe, quando abre a lancheira, quando Aquele abre. cheiro. E começaram, né, a se afastar e tal. E virou um bullying mesmo. Você acredita, doutora? Acredito. Olha que coisa, gente. Que Acredito. perigo, né? Sim, mas o que eu acho que nessa oportunidade é interessante conversar com ele e perguntar, filho, faz sentido para você levar o ovo de codorna? Porque se faz sentido, quem é seu amigo não vai se afastar de você por causa do cheiro da sua lancheira. Verdade. Você vê que como a cozinha e as coisas, é muita conexão. Sim. E o cheiro fica mesmo. Tem gente que reclama, enfim. Tá? Então, assim, tem que conversar com as pensar. crianças. Uma opção seria colocar a mussarela de búfala. Tá. Também é gostoso, Que tá? combina bem. Aqui eu coloquei um biscoito de arroz, que acho que é a única coisa industrializada que eu pus aqui, mas que é um biscoito simples também, tem que olhar o rótulo, sempre olhem o rótulo. Não tem nenhum conservante, aromatizante, nada. E eu pus uma água de coco. Não é esse volumão todo, assim, o ideal é 200 ml, mais ou menos, 200, Tá. 250. Fazer uma coisa diferente. Aqui pode ser palitinho de cenoura, de pepino, depende muito, lembrem, depende muito do seu filho, do que faz sentido para ele, Tá. da realidade que ele tem, porque também não adianta a gente colocar uma lancheira linda assim, pra gente ficar feliz e a criança não comer nada. E voltar
como você disse, igualzinha. Igualzinha, exatamente. Aí a gente tem aqui embaixo, então, o exemplo. Eu já vou colocar essa panquequinha, vamos? Espera aí. Porque a gente vai para nossa culinária. Eu vou fazer o seguinte, doutora, botar aí. Aqui, ó, sabe o que é isso aqui? É uma dica. Isso aqui é como se fosse um lugar de mesa que a gente usa em casa. Esse aqui é um joguinho americano, exato. Esse aqui, ele é plastificado. E eu mando todo dia junto na lancheira. Mas não precisa ser esse, pode ser uma toalhinha. Por quê? Pensa que também é bonitinho a criança colocar, forrar, ainda mais em tempos de pandemia, tudo limpinho, bonitinho. Eu gosto dos plastificados porque você consegue higienizar melhor, tá? Então eu já vou acrescentar a nossa panquequinha aqui, que é a nossa receita culinária de hoje, de daqui a pouquinho, e fechando com aqui, né, a lancheirinha. A lancheirinha que tem que ser térmica, sim, tem que ser térmica, sim. Existe às vezes também, dependendo, Flá, o iogurte, eu tô com medo. Você pode colocar um gelinho, por exemplo, dentro para manter a temperatura. Tá, aqueles gelinhos, muitas já vêm, né? Tem algumas que já vêm, sim. Com gelo junto. O gelinho a gente coloca na lateral ali para, claro, aguentar. Ainda bem que as aulas voltaram, né? Isso é outra discussão, né, doutora? Espero que você volte para a gente falar sobre isso também. Esse assunto eu adoro. Como é que a gente vai, né, reverter todas essas marcas que ficaram. Acho que pode ser uma pauta muito legal. E que aumentaram, inclusive, as aulas extras. Então, eles estão ficando mais tempo. Eu achei perfeito a quantidade de comida, realmente, que você colocou. Ótimo. Muito obrigada por esse primeiro momento. Eu já vou deixar, inclusive, o Instagram da doutora, porque é um projeto muito legal. Vai lá conhecer. @Pediatria na Mesa, @Pediatria na Mesa. Te encontro daqui a pouquinho para nossa receita, que eu quero, com vontade, quero experimentar, doutora.